Limpei suas feridas em silêncio, sem saber que o patrão escondia meu nome no seu diário de mágoas. Quando aceitei cuidar de Dante Almeida, pensei que era apenas mais um trabalho. Quando descobri meu nome escrito em cada página do seu diário, entendi que nosso passado estava prestes a destruir nosso futuro. E quando li a última linha, soube que nada do que eu acreditava era verdade. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva de março em Porto Alegre tinha aquele jeito implacável de molhar até a alma. Iris Costa correu do ônibus até a entrada do edifício Almeida Tower, seus sapatos baratos encharcados, o currículo dentro da pasta plástica protegido como se fosse ouro. Porque, de certa forma, era. Este emprego representava a diferença entre pagar o aluguel atrasado ou receber o aviso de despejo que a senhoria vinha ameaçando há 3 semanas. Iris Costa? A recepcionista olhou por cima dos óculos, avaliando seu blazer de brechó e a maquiagem borrada pela chuva. 12º andar. Senhor Almeida a aguarda. Não era apenas senhor. Dante Almeida tinha doutorado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo. Segundo a rápida pesquisa que Iris fizera no celular enquanto esperava o ônibus. 34 anos, assumiu o império da família aos 27 depois que o pai morreu em um acidente de obra. Solteiro. Fortuna estimada em 400 milhões de reais. E agora, segundo o anúncio urgente que sua agência de enfermagem recebera, precisava de cuidados em tempo integral após um acidente de moto que o deixara com costelas quebradas, braço fraturado e uma concussão que os médicos monitoravam com cautela. O elevador subiu em silêncio. Iris verificou seu reflexo no espelho de metal polido. 29 anos, e parecia mais velha. 4 anos desde que deixara o Hospital São Lucas. 4 anos trabalhando em casas de repouso, plantões noturnos em clínicas particulares, qualquer coisa que pagasse as contas sem exigir que voltasse para um pronto-socorro de verdade. Porque emergências significavam lembranças, e algumas lembranças eram melhor deixadas no fundo da gaveta, trancadas a 7 chaves. As portas se abriram direto no que só podia ser descrito como um apartamento que ocupava o andar inteiro. Piso de mármore travertino, janelas do chão ao teto mostrando Porto Alegre cinza sob a tempestade, móveis que provavelmente custavam mais que seu carro usado. Uma mulher de cabelos grisalhos e postura militar a recebeu. Senhora Costa, sou Helena, administradora da residência. Nenhum sorriso, apenas eficiência corporativa. Antes de encontrar o Sr. Almeida, preciso deixar claras as expectativas. Este não é um emprego comum de enfermagem. Iris ajustou a alça da bolsa. Entendo. O anúncio mencionava dedicação exclusiva, moradia inclusa. Moradia, alimentação, uniforme fornecido, salário de R$15 mil mensais. Helena entregou uma pasta. Contrato de 6 meses renováveis. Suas funções incluem administração de medicamentos, fisioterapia básica, acompanhamento em consultas médicas e... Fez uma pausa significativa. Assegurar que o Sr. Almeida não trabalhe mais de 4 horas diárias. Ordens médicas estritas. E se ele insistir? Aí entra sua habilidade de persuasão. Um fantasma de sorriso. A última enfermeira durou 3 dias. A anterior, 1 semana. O Sr. Almeida não é exatamente um paciente cooperativo. Ótimo. Um bilionário teimoso com complexo de invencibilidade. Iris conhecia o tipo. O Hospital São Lucas estava cheio deles. Executivos que ignoravam sintomas de infarto até desabarem na sala de reuniões. Atletas que treinavam com fraturas por estresse. Todos achando que força de vontade vencia a biologia. Posso lidar com pacientes difíceis. Veremos. Helena a guiou por um corredor longo. O Sr. Almeida sofreu o acidente há 2 semanas. 3 costelas fraturadas, fratura exposta no antebraço direito, contusão pulmonar leve e traumatismo craniano moderado. Teve sorte, a moto ficou destruída, mas ele usava todos os equipamentos de proteção. Iris fez anotações mentais. Costelas significavam dor ao respirar fundo, ao rir, ao tossir. Fratura de antebraço com 6 semanas de gesso mínimo. Traumatismo craniano exigia observação para sinais de sangramento tardio. Mudanças de humor, sonolência excessiva, vômitos. Ele está tomando analgésicos. Recusou os opioides. Diz que precisa manter a mente clara. Aceita apenas anti-inflamatórios. E mesmo assim reclama que deixam seu raciocínio lento.
Helena parou diante de uma porta dupla de mogno. Prepare-se. Ele está temperamental hoje. Antes que Iris pudesse perguntar o que isso significava, Helena bateu 2 vezes e abriu. O escritório era metade biblioteca, metade centro de comando empresarial, estantes repletas de livros técnicos, plantas arquitetônicas espalhadas por uma mesa gigantesca, 3 monitores mostrando planilhas e gráficos. E no centro de tudo, de pé diante da janela, mesmo que claramente não deveria estar de pé, estava Dante Almeida. Alto. Essa foi a primeira impressão de Iris. 1,90 m fácil. Ombros largos sob uma camisa branca com a manga direita cortada para acomodar o gesso que ia do pulso até acima do cotovelo. Cabelo preto ligeiramente longo, caindo sobre a testa. Mandíbula forte com barba por fazer de vários dias. E quando se virou, olhos castanhos escuros que fixaram nela com intensidade que fez algo apertar no fundo do estômago. Algo familiar. Iris piscou. Não. Impossível. Ela nunca tinha visto este homem antes. Teria lembrado. Outra enfermeira. Sua voz era grave, áspera. Helena, quantas vezes preciso dizer que não preciso de babá? Quantas vezes precisar até que comece a seguir ordens médicas, senhor? Helena não pareceu nem um pouco intimidada. Esta é Iris Costa. Suas credenciais são impecáveis. 4 anos de experiência em UTI antes de se especializar em cuidados domiciliares. Espero que trate-a com mais respeito que as anteriores. As anteriores tentavam me dar banho como se eu fosse inválido. Tenho 3 costelas quebradas. Não paralisia. Dante voltou sua atenção para Iris. Olhos estreitando. Deixe-me adivinhar. Vai tentar me convencer a ficar na cama 23 horas por dia. Só levantar para ir ao banheiro. Nada de trabalho porque preciso descansar. É isso? Iris o estudou. Viu a forma como ele segurava o lado esquerdo do tórax sutilmente, como se cada respiração custasse. A palidez sob a pele bronzeada. O leve tremor na mão esquerda. Fadiga ou dor. Talvez ambos. E algo mais. Algo na rigidez dos ombros que não tinha nada a ver com as costelas. Este homem estava com raiva. Não apenas irritado com as limitações físicas. Furioso com algo mais profundo. Não. Iris colocou sua pasta sobre uma cadeira. Vou convencê-lo a seguir as ordens médicas porque ignorá-las pode causar embolia pulmonar, hemorragia intracraniana tardia ou pneumonia por hipoventilação. Qualquer uma dessas condições pode matá-lo. Mas se preferir arriscar morrer para provar algum ponto, o problema é seu. Silêncio. Helena tossiu, possivelmente encobrindo uma risada. Dante arqueou uma sobrancelha. Que refrescante. Honestidade brutal em vez de bajulação. Não sou paga para bajular. Sou paga para mantê-lo vivo e em recuperação. Iris cruzou os braços. Agora, quer discutir termos civilizados de convivência? Ou prefere que eu saia e você explique para Helena por que está desperdiçando mais dinheiro com rotatividade de funcionários? Algo passou pelo rosto de Dante. Surpresa. Talvez respeito relutante. Então, seu olhar mudou. Ficou mais afiado, mais intenso. Como se realmente a visse pela primeira vez. E algo mudou em sua expressão. Algo que Iris não conseguiu interpretar, mas que fez alarmes tocarem no fundo da mente. Iris Costa. Ele repetiu seu nome devagar, testando cada sílaba. Quantos anos você tem? Pergunta estranha. 29. E trabalhou no Hospital São Lucas? O estômago de Iris afundou. Sim, há 4 anos. Dante assentiu lentamente como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. Interessante. Muito interessante. Voltou-se para Helena. Ela serve. Pode finalizar o contrato. Senhor? Helena pareceu tão confusa quanto Iris se sentia. Disse que ela serve. Providencie os documentos. Dante caminhou até sua mesa. Cada passo medido, cada movimento controlado para não agravar as costelas. Sentou-se com cuidado. Senhora Costa, pode começar amanhã. Helena mostrará seu quarto. Espero vê-la às 7 da manhã. Não se atrase. Iris abriu a boca para perguntar o que diabos acabara de acontecer, mas Helena já a guiava para fora do escritório. No corredor, depois que a porta fechou, Iris parou. Ele me conhece? Não faço ideia. Helena franziu a testa. Mas o Sr. Almeida nunca aceita nada tão rapidamente. Geralmente entrevista pessoas 3 ou 4 vezes antes de tomar decisões de contratação. Ela estudou Iris. Vocês se conhecem? De antes? Não. Mas mesmo enquanto dizia, Iris não tinha certeza. Havia algo naqueles olhos.
Algo na forma como ele dissera seu nome completo. Pelo menos, não que eu me lembre. Helena a levou para o quarto que seria seu pelos próximos meses. Suíte completa com vista para o rio Guaíba, maior que todo o apartamento que Iris alugava. Banheiro privativo de mármore, closet embutido, cama king size que parecia engolir nuvens. Uniforme será entregue amanhã cedo, branco, confortável, nada muito formal. Helena entregou um cartão-chave. Suas refeições serão servidas na cozinha ou pode pedir para trazerem ao quarto. A única regra é, não entre no escritório do Sr. Almeida sem permissão. Ele valoriza muito sua privacidade. Depois que Helena saiu, Iris sentou na beirada da cama e olhou para a cidade através da janela. A chuva continuava, lavando Porto Alegre em cinza e prata. Dante Almeida a conhecia. Tinha certeza disso agora. Aquele olhar não era de alguém vendo uma estranha. Era de alguém reconhecendo um fantasma do passado. Mas de onde? Como? Iris passou os últimos 4 anos trabalhando em casas de repouso privadas, cuidando de idosos com Alzheimer, pacientes terminais querendo morrer em casa. Antes disso, 3 anos no São Lucas. Emergências, UTI, plantões de 36 horas onde dias e noites se misturavam. Centenas de pacientes, milhares de rostos. Seria possível que Dante tivesse passado pelo São Lucas em algum momento? Que ela o tenha atendido e não se lembre? Iris fechou os olhos, tentando forçar a memória. Mas tudo que vinha eram flashes fragmentados. Sangue, sirenes, aquela última noite terrível antes de pedir demissão. Não ia revisitar aquilo. Levantou-se começando a tirar suas roupas molhadas. Amanhã começaria este trabalho. 15 mil reais mensais era dinheiro demais para questionar coincidências estranhas. Faria seu serviço, manteria Dante vivo e em recuperação, e em 6 meses teria economias suficientes para finalmente fazer o curso de especialização que vinha adiando. Simples. Exceto que, enquanto tomava banho no chuveiro que tinha mais jatos que um spa, Iris não conseguia tirar da cabeça a forma como Dante olhara para ela. Como se ela devesse algo a ele. Como se estivesse acertando contas. Iris acordou às 5:30 da manhã, hábito de anos de plantões hospitalares. Vestiu o uniforme que encontrou dobrado na cadeira. Calça e blusa brancas em tecido técnico, confortável e profissional. Prendeu o cabelo castanho em um rabo de cavalo, maquiagem mínima, e às 6:40 estava batendo na porta do escritório de Dante. Entre. Ele já estava acordado, sentado à mesa com uma xícara de café preto e 3 monitores ligados mostrando plantas arquitetônicas. Usando uma camiseta cinza que revelava braços musculosos, o esquerdo definido, o direito imobilizado no gesso. Cabelo úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Chegou cedo. Não era um elogio, apenas constatação. Hábito. Iris colocou sua maleta médica sobre a mesa lateral. Antes de começarmos qualquer coisa, preciso fazer uma avaliação completa. Verificar sinais vitais, examinar as áreas de fratura, avaliar se há sinais de complicações. Já fiz exames ontem com o médico, e eu preciso estabelecer uma linha de base para meu próprio acompanhamento. Iris o interrompeu, retirando o esfigmomanômetro. Quanto mais você cooperar, mais rápido terminamos e você volta ao trabalho. Quanto mais dificultar, mais tempo perco e, consequentemente, mais tempo você perde. Dante a estudou por um longo momento. Você é sempre tão direta? Economiza tempo. Iris aproximou-se. Braço esquerdo, por favor. Ele estendeu o braço. Iris enrolou o manguito e bombeou, focando nos números. Pressão 140/90. Ligeiramente alta, possivelmente pela dor. Pulso 72, regular. Respiração superficial, mas controlada. Dor nas costelas em escala de 0 a 10? 3. Mentira. Pela forma como está respirando, eu diria 6 ou 7. Os lábios de Dante se curvaram. 6. Tomou anti-inflamatório esta manhã? Não. Iris suspirou, anotando. Dor de cabeça? Náusea? Tontura? Não, e não. Dormiu bem? 3 horas, talvez 4. Por causa da dor ou insônia? Dante não respondeu imediatamente. Seus olhos fixaram em um ponto além dela, em algum lugar distante. Ambos. Iris terminou as anotações. Vou preparar sua medicação. Enquanto isso, quero que coma algo. Estômago vazio com anti-inflamatório forte causa gastrite. Não tenho fome. Não perguntei se tinha fome. Disse para comer. Iris o encarou. Podemos fazer isso de forma fácil, onde você coopera e eu sou agradável. Ou de forma difícil,
onde eu telefono para seu médico e explico que você está descumprindo ordens. Ele te interna à força, e você passa os próximos 7 dias em um quarto de hospital, comendo comida sem graça e assistindo novela. Sua escolha. Dante inclinou a cabeça. Você faria isso mesmo, sem hesitar. Interessante. Ele pressionou o interfone. Helena, pode trazer café da manhã para 2 no escritório? 15 minutos depois, estavam sentados em uma mesa lateral. Pães, queijos, frutas, suco de laranja. Dante comia mecanicamente, sem aparente prazer. Iris aproveitou para observá-lo com atenção profissional. Músculos tensos mesmo sentado. Olheiras profundas. Dedos da mão esquerda tamborilando constantemente. Nervosismo ou hábito de quem está acostumado a estar sempre ocupado. Quanto tempo costumava trabalhar antes do acidente? Perguntou Iris. 12, 14 horas diárias. 16 quando tínhamos licitações importantes. E agora está limitado a 4. O que é insanidade? Tenho 3 obras em andamento, 2 licitações pendentes, fusão com empresa europeia em negociação. E nada disso vai desabar em 6 semanas. Iris cortou uma maçã em fatias. Delegue. Não confio em ninguém para... Então seu problema não são as limitações físicas. É ego. Ela mordeu uma fatia, mastigando lentamente. Deixe-me adivinhar. Você assumiu a empresa jovem demais, teve que provar que merecia estar no comando, nunca pediu ajuda porque ajuda era fraqueza, trabalhou até quase colapsar para mostrar que era tão bom quanto seu pai. Talvez melhor. O silêncio que se seguiu foi denso. Dante a encarou com expressão ilegível. Você não me conhece. Não preciso. Vi uma dúzia de executivos com o mesmo padrão no São Lucas. Sempre trazidos pela ambulância. Sempre dizendo, mas eu estava bem ontem. Sempre chocados que ignorar o corpo tivesse consequências. E o que aconteceu com eles? Iris encontrou seus olhos. Alguns aprenderam. Mudaram hábitos, delegaram responsabilidades, acharam equilíbrio. Outros voltaram ao mesmo padrão. Desses, 3 tiveram ataques cardíacos antes dos 40. Um morreu. Dante desviou o olhar. Ponto entendido. Terminaram o café da manhã em silêncio tenso. Iris administrou os medicamentos, anti-inflamatório, protetor gástrico, suplemento de cálcio para acelerar a consolidação óssea. Depois, seguiu Dante até a sala de fisioterapia improvisada que Helena preparara em um dos quartos de hóspedes. Vou ensinar exercícios respiratórios, explicou Iris. Com costelas quebradas, há tendência de respirar superficialmente para evitar dor. Mas isso reduz a capacidade pulmonar e aumenta risco de pneumonia. Precisamos manter seus pulmões funcionando. Passou a próxima hora guiando Dante através de respirações profundas controladas, espirometria de incentivo, exercícios de expansão torácica. Ele seguiu instruções sem reclamar, mas Iris via a tensão aumentando em sua mandíbula a cada movimento que provocava dor nas costelas. Chega por hoje, disse finalmente. 15 minutos de descanso, depois pode trabalhar 2 horas. Almoço ao meio-dia, medicação, mais 2 horas de trabalho, fisioterapia de novo às 4. Você estabeleceu toda uma rotina sem me consultar. Sim, é meu trabalho. Iris guardou o equipamento. Se tiver sugestões razoáveis, estou aberta a negociar. Se quiser apenas reclamar, guarde para si. Não tenho paciência para drama. Dante quase sorriu. Nada de paciência para drama. Anotado. Ele voltou ao escritório. Iris aproveitou para explorar o apartamento. Além do escritório e da sala de fisioterapia, havia uma cozinha profissional, onde um chefe particular preparava refeições, sala de jantar formal, sala de estar com televisão de cinema, biblioteca pessoal com primeiras edições raras, academia completa, e trancado com senha digital, um quarto no final do corredor. Quarto do Sr. Almeida, explicou Helena quando Iris perguntou. Ele pediu privacidade total. Nem equipe de limpeza entra sem permissão. Interessante. O que exatamente Dante guardava ali? Os dias seguintes estabeleceram um padrão. Iris acordava cedo, verificava os sinais vitais de Dante, administrava medicações, supervisionava a alimentação e fisioterapia. Ele trabalhava suas 4 horas permitidas, geralmente em videoconferências com engenheiros, arquitetos e advogados. Nas primeiras 3 semanas, eles mantinham interações estritamente profissionais. Mas Iris começou a notar coisas. Como Dante sempre se posicionava de forma que ela ficasse à esquerda em seu campo de visão, nunca à direita.
Como tendia a olhar para ela quando achava que não estava sendo observado, expressão difícil de decifrar. Como às vezes, no meio de uma frase, pausava como se tivesse esquecido o que ia dizer, recuperando-se rapidamente, mas não rápido o suficiente para Iris não notar. E havia o diário. Iris o viu pela primeira vez na terceira semana. Voltara ao escritório para buscar o esfigmomanômetro que esquecera e encontrou Dante sentado à mesa, escrevendo em um caderno de couro marrom. Quando ela entrou, ele o fechou rapidamente, colocando a mão sobre a capa. Desculpe interromper, disse Iris. Só vim pegar meu equipamento, sem problema. Mas enquanto ela recolhia a maleta, os olhos voltaram ao caderno. Havia algo na forma possessiva como Dante o segurava, como se contivesse segredos que não podiam ser revelados. Na quarta semana, Dante começou a fazer perguntas. Estavam na sala de fisioterapia, Iris guiando-o através de alongamentos suaves para o braço no gesso, quando ele disse casualmente: "Quanto tempo trabalhou no São Lucas?" Iris pausou. 3 anos. Por quê? Apenas curiosidade. Deve ter visto casos interessantes. Alguns. Ela ajustou a posição do braço dele. UTI vê de tudo. Acidentes de carro, infartos, derrames, tentativas de suicídio. Depois de um tempo, você aprende a se desligar emocionalmente ou enlouquece. E você aprendeu a se desligar? Iris segurou seu olhar. Eu saí. Não é a mesma coisa que aprender. Por quê? Por que saiu? A pergunta era simples. A resposta, complicada demais para compartilhar com um homem que era tecnicamente seu patrão. Motivos pessoais. Dante não insistiu, mas Iris sentiu que a pergunta não era casual. Havia intenção ali. Como se ele estivesse testando, procurando algo específico em suas respostas. Naquela noite, Iris não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, ouvindo a chuva que voltara a cair em Porto Alegre. Pensou em todas as perguntas que Dante fizera nas últimas semanas. Perguntas sobre sua vida, seu trabalho, lugares que frequentava 4, 5 anos atrás. Ele procurava algo, alguma conexão entre eles que Iris não conseguia ver. E no fundo, uma voz sussurrava: talvez não queira ver. Talvez haja uma razão pela qual você enterrou certas memórias tão fundo. A mudança aconteceu na 5ª semana, em uma terça-feira chuvosa que parecia prolongamento da própria segunda-feira. Iris entrou no escritório para a sessão matinal de fisioterapia e encontrou Dante em pé diante da janela, o diário marrom aberto em suas mãos. Ele não olhou quando ela entrou, perdido em qualquer que fosse o conteúdo daquelas páginas. Bom dia, tentou Iris. Nenhuma resposta. Ela se aproximou, notando a rigidez incomum em seus ombros. Dante, está bem? Finalmente ele se virou. Seus olhos estavam diferentes. Não a irritação usual de um paciente impaciente, mas algo mais sombrio, mais pesado. Você se lembra de 5 de abril? Perguntou, voz baixa. Iris processou. 5 de abril de que ano? De 5 anos atrás. 5 anos. Ela teria 24. Ainda trabalhando no São Lucas, provavelmente. Iris parou. Abril de 5 anos atrás. Algo tentou emergir na memória, mas estava embaçado, como olhar através de vidro fosco. Não especificamente, admitiu. Por quê? Dante fechou o diário, seus dedos apertando a capa. Você estava de plantão na UTI naquela noite. Não era uma pergunta. Possivelmente. Fazia muitos plantões de UTI. Iris sentiu algo desconfortável no estômago. Dante, o que está acontecendo? Ele caminhou até a mesa, colocando o diário sobre a superfície polida. Depois ficou lá parado, como se reunindo coragem para algo. Minha irmã morreu naquela noite. O mundo parou. Iris sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sua... O quê? Bianca. Bianca Almeida. Tinha 22 anos, estudante de medicina. A voz de Dante era controlada demais, como vidro prestes a estilhaçar. Atropelada por um carro quando atravessava a rua perto da faculdade. O motorista fugiu. Alguém chamou a ambulância. Levaram-na para o São Lucas. Não. Iris conhecia essa história. Conhecia porque vivera essa noite. Era a noite que mudara tudo. A noite que a fizera pedir demissão 3 semanas depois. Ela deu entrada às 21h, continuou Dante. Cada palavra precisa como bisturi. Traumatismo craniano severo. Hemorragia interna, múltiplas fraturas. Os médicos fizeram cirurgia de emergência. 5 horas na mesa. Quando finalmente terminou, levaram-na para a UTI. Ele pausou, engolindo com dificuldade.
Você era a enfermeira responsável por seu leito. Iris se sentou, pernas não conseguindo mais sustentá-la. Bianca. Deus, ela lembrava de Bianca. Cabelos escuros, jovem demais. Máquinas respirando por ela porque seus pulmões não conseguiam. Equipamentos apitando a noite toda. Pressão caindo, caindo. Médicos correndo, tentando estabilizar. E a família no corredor. Pais idosos. E um irmão mais velho, de terno ainda do escritório. Rosto pálido, recusando-se a sentar. Apenas ficando ali parado como se força de vontade pudesse manter a irmã viva. Dante. Tinha sido Dante. Eu lembro. Sussurrou Iris. Eu lembro dela. Lembra? Ele deu um passo em direção a ela. Então também deve lembrar de ter me prometido que faria tudo o que pudesse, que cuidaria dela, que não a deixaria morrer. As palavras vieram como socos. Porque sim, ela se lembrava. Lembrava de segurar as mãos de um homem desesperado, de prometer fazer todo o possível, de acreditar que seria suficiente. Mas ela morreu. Cada sílaba custou a Dante. Às 4h27 da manhã, parada cardíaca. Você estava lá, você e os médicos, todos fazendo reanimação, 30 minutos tentando, e quando finalmente desistiram, ele fechou os olhos. Você foi embora, nem olhou para trás, só saiu da UTI e desapareceu. Iris precisou piscar rápido, mas forçou as emoções para baixo. Foi meu primeiro paciente que morreu sob meus cuidados. Eu não sabia como, não tinha experiência para... Não me importa sua experiência. Dante abriu os olhos, e Iris viu raiva crua ali. 5 anos de raiva concentrada. Você me prometeu. Olhou nos meus olhos e prometeu cuidar dela. E ela morreu. E você fugiu como se não fosse nada. Não foi assim. Não foi. Ele pegou o diário, abrindo em uma página marcada. Deixe-me ler algo para você. Dia 342 sem Bianca. Sonhei com a enfermeira de novo. Iris. Nome bonito para alguém que me deixou na pior noite da minha vida. Virou a página. Dia 708. Contratei investigador particular. Encontrei Iris Costa. Trabalha em casa de repouso agora. Parece que fugiu da medicina de verdade. Covardia reconhecendo covardia. Cada palavra era uma lâmina. Dante continuou, página após página. 5 anos de entradas. 5 anos de um homem obcecado, escrevendo sobre a enfermeira que prometera cuidar de sua irmã e falhara. Escrevendo sobre raiva, sobre mágoa, sobre a necessidade irracional de entender por que ela saíra naquela manhã sem ao menos dizer que lamentava. Quando ele finalmente parou, Iris sentia umidade no rosto. Você me contratou. Conseguiu falar. Você me trouxe para cá de propósito, não porque precisava de enfermeira, porque queria. O quê? Vingança? Queria respostas. Dante fechou o diário com força. Queria entender como alguém pode fazer uma promessa, olhando nos olhos de outra pessoa, e depois virar as costas quando essa promessa quebra. Eu tinha 24 anos. Iris se levantou, raiva finalmente quebrando através da culpa. Era meu primeiro ano em UTI. Sua irmã foi meu primeiro paciente que morreu, e eu não sabia como processar. Não sabia que você esperava que eu ficasse e segurasse sua mão enquanto você desmoronava. Eu mesma estava desmoronando. Você era a profissional. Era seu trabalho. Meu trabalho era mantê-la viva e eu falhei. As palavras explodiram. Você acha que não sei disso? Que não passei os últimos 5 anos me culpando? Que não desisti da medicina de emergência porque cada vez que via alguém naquela UTI, tudo que conseguia pensar era em Bianca e em como não fui boa o suficiente para salvá-la? Dante ficou em silêncio, estudando-a. Eu lamento. Continuou Iris, limpando o rosto. Lamento que sua irmã tenha morrido. Lamento não ter sabido lidar com meu próprio trauma de forma que não fizesse você se sentir abandonado. E lamento que você tenha passado 5 anos alimentando essa raiva em vez de procurar terapia para processar seu luto. Não transforme isso em meu problema. É seu problema. E meu também. Mas me culpar não vai trazê-la de volta. Assim como me culpar não trouxe. Ela pegou sua maleta. Com mãos tremendo foi em direção à porta. Aonde vai? Perguntou Dante. Embora. Obviamente este acordo não pode continuar. Você me odeia e eu sou um lembrete vivo do pior dia da sua vida. Não há como isso funcionar. Seu contrato? Pode processar, não me importo. Iris abriu a porta, parando apenas para olhar para trás uma última vez. Para registro, Bianca era especial. Nos 3 dias que cuidei dela antes que morresse,
Li o diário que estava em seus pertences. Ela queria ser pediatra, queria salvar crianças. E ela teria sido incrível, porque em cada entrada, ela escrevia sobre seu irmão mais velho. Sobre como você era a pessoa mais forte que conhecia. Como queria fazer você se orgulhar. A mandíbula de Dante apertou. Ela te amava. Terminou Iris suavemente. E estaria destruída se soubesse que você desperdiçou 5 anos odiando alguém em vez de viver a vida que ela não pôde. Pense nisso. Então saiu, fechando a porta atrás de si. Iris fez as malas em 20 minutos. Não tinha muito. Algumas roupas, produtos de higiene, os livros que trouxera. Tudo coube em uma mala pequena. Estava prestes a sair quando Helena apareceu na porta. Senhora Costa, o Sr. Almeida pediu para esperar. Não trabalho mais para ele. Ele disse que imaginava que diria isso. Helena estendeu um envelope. Pediu que lesse antes de ir embora. Iris olhou para o envelope como se contivesse cobra venenosa. Mas pegou, abrindo com dedos que ainda tremiam. Dentro, uma única folha de papel. Caligrafia masculina, firme. Iris. Você tem razão. Sobretudo. Passei 5 anos alimentando raiva porque era mais fácil que enfrentar dor. Mais fácil culpar você que admitir que Bianca morreu porque um motorista bêbado decidiu dirigir naquela noite. Porque o universo é aleatório e cruel e às vezes pessoas boas morrem jovens demais. Trouxe você aqui querendo... nem sei o quê. Confronto? Confissão? Alguma admissão de culpa que me desse permissão para continuar te odiando? Mas passar estas 5 semanas observando você trabalhar, vendo como se importa genuinamente com meus cuidados mesmo quando sou impossível, lendo suas anotações meticulosas sobre cada detalhe da minha recuperação, fez algo quebrar. Você não é a vilã da minha história. É apenas alguém que fez o melhor que pôde em uma situação impossível. Assim como eu fiz. Assim como os médicos fizeram. Não estou pedindo que fique. Seria injusto depois do que fiz. Mas estou pedindo uma chance de conversar. De verdade. Não como patrão e empregada. Como 2 pessoas que sobreviveram à mesma noite terrível e nunca processaram direito. Uma conversa. Depois você decide se quer ir ou ficar. Dante. Iris leu 2 vezes. Depois olhou para Helena. Onde ele está? No terraço. Esperando. O terraço era no topo do prédio, acessível por uma escada privativa. Iris subiu lentamente, saboreando cada degrau como preparação para o que viria. Encontrou Dante sentado em um dos bancos, olhando para a cidade que começava a acender luzes à medida que a noite caía. Ele se virou quando ouviu seus passos. Veio. Li sua carta. Iris ficou de pé a alguns metros de distância. Mas antes de conversarmos, preciso de honestidade, completa, sem jogos, sem manipulação. Pode fazer isso? Posso tentar. Não, não tente. Faça. Ela cruzou os braços. Por que realmente me trouxe aqui? A verdade total. Dante respirou fundo. O tipo de respiração profunda que Iris ensinara, para não agravar as costelas. Porque depois que Bianca morreu, não consegui seguir em frente. Não realmente. Enterrei-me no trabalho, construí império, provei que era digno de levar o nome da família. Mas dentro, tocou o peito sobre o coração. Dentro estava vazio, congelado. E quando pesquisei sobre você, vi que você também saíra da emergência. Também fugira. Pensei que talvez houvesse resposta nisso, em entender por que você foi embora. Achando que se entendesse minha fuga, entenderia a sua. Algo assim. Um sorriso amargo. Patético, não? Humano. Iris sentou-se ao lado dele, deixando espaço respeitoso entre seus corpos. Fui embora porque era jovem, assustada, e não tinha estrutura emocional para processar morte. Depois de Bianca, cada paciente que morria parecia minha culpa. Mesmo sabendo racionalmente que não era, emocionalmente não conseguia separar. Então fugi para ambiente onde morte era esperada, quase bem-vinda. Idosos no fim da vida, querendo ir em paz. Pausou. Mas você sabe o que descobri? O quê? Que você não pode fugir de trauma. Só pode aprender a carregar ele de forma mais saudável. Dante ficou em silêncio por longo momento. E você aprendeu? A carregar mais saudável? Estou tentando. Alguns dias melhor que outros. Iris olhou para suas mãos. Mas procurei ajuda. Fiz terapia por 2 anos. Aprendi que não posso salvar todo mundo, e que está tudo bem. Que fazer meu melhor é suficiente, mesmo quando meu melhor não alcança. Eu nunca procurei terapia. Deveria. Eu sei. Ele riu sem humor.
Bianca teria me arrastado. Ela sempre foi a sensata. Eu era o workaholic obcecado. Ela era quem me lembrava que existia vida além de números e projetos. Fale sobre ela, pediu Iris suavemente. Não como paciente, como irmã. Dante hesitou. Então, lentamente começou. Falou sobre Bianca criança, sempre seguindo o irmão mais velho, querendo fazer tudo o que ele fazia. Sobre como ela decidiu ser médica aos 12 anos depois que conseguiram salvar o cachorro da família de envenenamento. Como entrara na faculdade de medicina aos 18, determinada, focada, mas também calorosa e engraçada, de forma que Dante nunca conseguira ser. Falou sobre a última vez que conversaram, 2 semanas antes do acidente, em um almoço de domingo. Ela reclamando sobre professores exigentes, ele oferecendo pagar um curso preparatório caro, ela rindo e dizendo que não precisava de dinheiro dele, só de que ele parasse de trabalhar tanto e vivesse um pouco. Você vai acordar um dia com 40 anos e perceber que construiu império, mas esqueceu de construir vida, citou Dante. Foi a última coisa que ela me disse, e eu ri. Disse que ela estava sendo dramática. Algo mudou em sua expressão. 2 semanas depois ela estava morta e eu percebi que ela tinha razão. Eu tinha construído império vazio. Iris precisou piscar de novo. Ela parecia pessoa incrível. Era. Melhor que eu em quase tudo. Dante limpou o próprio rosto, sem vergonha de mostrar emoção. E eu falhei com ela. Não apenas na noite que morreu, antes disso. Estava tão obcecado com o trabalho que mal havia. Quando ela ligava querendo conversar, eu dizia, estou ocupado, ligo depois, e nunca ligava. Quando me convidava para eventos da faculdade, eu mandava flores caras em vez de aparecer. Dante? Não. Ele a interrompeu. Deixe-me terminar. Preciso dizer isso em voz alta. Acho que pela primeira vez. Respirou fundo. Quando Bianca morreu, parte da minha raiva era porque não tinha sido apenas motorista bêbado que a tirou de mim. Eu mesmo já estava fazendo isso. Afastando-a, escolhendo o trabalho, assumindo que sempre haveria tempo depois para ser irmão melhor. E aí, não havia depois. Só ausência. O silêncio se estendeu. Porto Alegre brilhava abaixo deles, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Não posso dizer que vai ficar mais fácil, disse Iris finalmente. Porque não sei se fica, mas posso dizer que pode ficar diferente. A dor pode transformar de algo que te paralisa em algo que te motiva. A viver melhor, amar mais forte, estar presente para pessoas que ainda estão aqui. Dante olhou para ela. Como você. Como eu. Iris piscou, confusa. Você está aqui. Presente. Poderia ter ido embora depois que contei sobre Bianca. Deveria ter ido. Foi cruel da minha parte emboscar você assim. Mas você ficou. Leu minha carta. Veio conversar. Sua mão se moveu, hesitante, antes de cobrir a dela no banco entre eles. Por quê? Iris olhou para suas mãos unidas. A dele grande, calejada do trabalho apesar da riqueza. A dela pequena, cicatrizes de agulhas e desinfetante constante. Porque reconheço dor quando vejo. E porque... Pausou buscando honestidade que ele pedira. Porque nestas 5 semanas vi quem você é além da raiva. Vi como se importa com seus funcionários, a forma como pergunta sobre a família de Helena, como sempre agradece ao chefe. Vi como lê cada relatório de obra procurando formas de melhorar a segurança dos trabalhadores. Vi alguém carregando culpa tão pesada quanto a minha, apenas de forma diferente. E você quis ajudar. É o que faço. Cuido de pessoas. Iris apertou sua mão. A pergunta é, você vai me deixar? Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vai parar de me odiar por algo que nenhum de nós poderia controlar? Dante não respondeu imediatamente. Virou a mão dela, entrelaçando seus dedos. O gesto foi tão inesperado, tão íntimo, que Iris sentiu algo mudar dentro dela. Não te odeio, disse finalmente. Acho que nunca realmente odiei, só. Precisava de alvo para a raiva que não sabia onde colocar. E você estava lá, testemunha daquela noite, lembrança viva do que perdi. Seus olhos encontraram os dela. Mas estas semanas mostraram quem você realmente é. E essa pessoa, não consigo odiar. Mal consigo ficar irritado quando força vitaminas goela abaixo. Iris riu através da umidade no rosto. São importantes para a recuperação óssea. Eu sei. Você só menciona isso todos os dias. Mas ele estava sorrindo. Pequeno, frágil, mas real. Fica, por favor. Não como empregada. Sei que isso está arruinado. Mas como amiga.
Alguém que entende o peso que carregamos. Amiga. A palavra parecia insuficiente para o que Iris sentia começando a crescer em seu peito. Mas era começo. Só se prometer algo. O quê? Terapia, de verdade. Não posso ser sua única fonte de processamento emocional. Não é saudável e não é justo comigo. Dante considerou. Terapia. Sim. E não apenas 2 sessões Tolkien. Compromisso real de trabalhar através do luto. Em troca de você ficar? Em troca de eu considerar ficar. Iris o corrigiu. Ainda estou decidindo. Justo. Ele se levantou, estendendo a mão boa para ajudá-la. Então deixe-me começar a convencer. Janta. Não como patrão e enfermeira. Apenas 2 pessoas que sobreviveram mesmo à tempestade. Iris estudou sua mão estendida. Podia ver futuro dividindo-se em 2 caminhos. Um onde ia embora, voltava à segurança de sua vida previsível. Outro onde ficava, arriscava-se em território desconhecido com um homem que carregava a própria tempestade. Segurança ou risco? Fuga ou enfrentamento? Pegou sua mão. Apenas janta, depois decido sobre ficar. O sorriso de Dante foi como o sol rompendo nuvens. Apenas janta. Mas enquanto desciam do terraço, mãos ainda entrelaçadas, Iris sabia que já tinha decidido. Às vezes, enfrentar fantasmas era a única forma de finalmente deixá-los descansar. A janta foi em um pequeno restaurante italiano que Dante insistiu era melhor que qualquer lugar caro. Esquina escondida do bairro Moinhos de Vento, sem placa chamativa, apenas porta de madeira e aroma de alho e manjericão escapando para a rua. Bianca me trouxe aqui pela primeira vez, explicou Dante enquanto o dono, um italiano de 70 anos chamado Giuseppe, os cumprimentava com beijos nas bochechas como se fossem família. Ela descobriu este lugar no 2º ano de medicina. Dizia que massa do Giuseppe curava qualquer dia ruim. Eles se sentaram em mesa pequena nos fundos. Vinho tinto, pão caseiro ainda quente, e pratos de carbonara que faziam Iris gemer no primeiro garfo. Isso deveria ser ilegal, murmurou saboreando. Giuseppe diz que segredo é usar guanciale verdadeiro, não bacon. E queijo pecorino envelhecido exatamente 18 meses. Dante girou vinho em sua taça, não bebendo, ainda em medicação. Bianca tentou fazer versão em casa uma vez. Quase incendiou o apartamento. Ela morava sozinha? Com 2 colegas de faculdade. Apartamento minúsculo perto da universidade. Eu ofereci pagar lugar melhor, mas ela recusou. Dizia que precisava da experiência completa de ser estudante pobre. Sorriu na lembrança. Orgulhosa demais. Herdou isso de nossa mãe. Fale sobre seus pais, pediu Iris. Se quiser. Dante cortou massa pensativamente. Pai era engenheiro civil como eu. Construiu a empresa do zero, começando com pequenas reformas residenciais e eventualmente ganhando contratos governamentais. Mãe era professora de literatura. Eles se conheceram quando papai foi contratado para reformar a escola onde ela trabalhava. Pausou. História de amor improvável. Ele todo pragmático, ela toda poesia. Mas funcionou por 32 anos até infarto levar minha mãe. Quanto tempo depois seu pai morreu? 2 anos. Acidente em uma de nossas obras. Andaime cedeu. Ele estava inspecionando pessoalmente como sempre fazia. A mandíbula de Dante apertou. Bianca tinha 19. Eu, 26. De repente éramos órfãos com empresa nas costas e nenhum manual de como seguir em frente. Mas seguiram. Eu segui. Bianca estava na faculdade, então a protegi de tudo. Decisões de negócios, problemas financeiros, burocracia de inventário. Achei que estava sendo bom irmão. Agora percebo que talvez estava sendo controlador. Não deixava ela ajudar porque não queria que carregasse mesmo o peso que eu. Iris tomou o vinho considerando. Ou você queria que ela tivesse juventude que você abriu mão, que vivesse vida que você não pôde. Psicologia barata enfermeira. Observação profissional, paciente. Mas ela sorriu. E não sou mais sua enfermeira, lembra? Agora somos apenas 2 pessoas jantando. 2 pessoas jantando, repetiu Dante. Seus olhos seguraram os dela através da mesa. Gosto como isso soa. Algo passou entre eles. Não era tensão sexual óbvia, era mais sutil, mais profundo. Reconhecimento. 2 pessoas vendo realmente uma a outra, além de cicatrizes e defesas. Giuseppe trouxe tiramisu de sobremesa, recusando o pagamento. Para amigos da pequena Bianca, sempre de graça. Insistiu, olhos brilhando. Ela era luz.
Mundo ficou mais escuro sem ela. Depois que saíram, caminharam sem direção específica. Chuva tinha parado, deixando Porto Alegre lavada e brilhante sob luzes de rua. Posso perguntar algo? Disse Dante depois de alguns quarteirões. Pode perguntar. Posso não responder. Justo. Ele enfiou mão no bolso. Quando você saiu do São Lucas, foi só por causa de Bianca? Ou havia mais? Íris parou sob poste de luz. A pergunta merecia honestidade. Houve mais. Bianca foi catalisadora, mas a estrutura já estava rachando. Respirou fundo. 3 semanas depois dela, tivemos entrada múltipla. Acidente de ônibus. 15 vítimas de uma vez. Trabalhei 22 horas direto. Salvamos 8. Perdemos 7. Conseguiu manter voz firme. Um deles era garoto de 9 anos. Lucas. Traumatismo abdominal severo. Fizemos tudo. Cirurgia. Transfusões. Estabilização. Mas ele estava sangrando internamente mais rápido que conseguíamos repor. E eu estava lá quando parou. Vi luz sair de seus olhos. Dante esperou, não apressando. Depois disso, não consegui mais. Cada plantão era ansiedade. Cada paciente crítico, ataque de pânico. Comecei tendo pesadelos. Acordava gritando, vendo Lucas, vendo Bianca, vendo todos eles. Limpou o rosto, surpresa encontrando umidade. Pedi demissão porque a alternativa era colapso total. E escolhi sobreviver, mesmo que significasse desistir de trabalho que amava. Você não desistiu, disse Dante quietamente. Só mudou de campo de batalha. É forma gentil de dizer que fugi. Não. É forma honesta de dizer que você se adaptou para sobreviver. A diferença. Ele parou em frente a ela. Íris, olhe para mim. Ela obedeceu. Seus olhos eram suaves na luz amarela do poste. Você não é covarde. Nunca foi. Pessoas covardes não passam 22 horas direto tentando salvar estranhos. Não carregam culpa por mortes que não causaram. Não voltam para confrontar passado quando seria mais fácil fugir. Sua mão se levantou, hesitante, antes de tocar seu rosto. Você é uma das pessoas mais corajosas que conheço. E por favor, acredite nisso porque é verdade. Íris sentiu algo quebrar dentro dela. Não dolorosamente, mas como gelo derretendo, permitindo-se acreditar, mesmo que só por momento, que talvez ele estivesse certo. Que sobreviver não era o mesmo que desistir. Obrigada, sussurrou. Dante ainda segurava seu rosto. Seu polegar traçou linha de sua bochecha, limpando umidade teimosa. E algo mudou em sua expressão. Ficou mais intensa, mais focada. Íris. Ela sabia o que vinha. Podia sentir na forma como o espaço entre eles parecia carregar eletricidade. Como a respiração dele ficou superficial. Como o próprio corpo respondeu em antecipação. Deveria recuar. Estabelecer limites. Isso era complicado demais. Passado compartilhado, trauma não resolvido, dinâmica de poder mesmo que tecnicamente não trabalhasse mais para ele. Mas não recuou. Dante se inclinou. Lentamente, dando toda a oportunidade para ela parar isso. Quando ela não parou, quando na verdade ficou na ponta dos pés fechando distância final, seus lábios encontraram os dela. O beijo foi suave, quase hesitante. Questão transformando em resposta quando Íris correspondeu. Suas mãos encontrando ombros dele para equilíbrio. Não foi beijo de paixão explosiva, foi beijo de reconhecimento. De duas pessoas encontrando algo inesperado em lugar menos provável. Quando se separaram, Dante apoiou testa contra a dela. Isso foi complicado, terminou Íris. Ia dizer certo, mas complicado também funciona. Ele riu baixinho. Péssimo timing, péssimas circunstâncias. Provavelmente péssima ideia em geral. Definitivamente péssima ideia. Então por que parece boa? Íris não tinha resposta. Apenas ficou ali, respiração sincronizando com a dele. Mundo reduzido a este momento sob poste de luz em Porto Alegre. Seu telefone quebrou feitiço. Mensagem de Helena. Senhor Almeida, precisa tomar medicação noturna em 30 minutos. Dante verificou tela, suspirando. Realidade chamando. Devíamos voltar. Deveríamos. Mas nenhum se moveu imediatamente. Finalmente, Íris recuou. Dante, precisamos falar sobre isso. Sobre o que aconteceu hoje. Tudo isso. Revelação sobre Bianca, conversa no terraço. Agora este beijo. É muito em poucas horas. Concordo, mas... Ele segurou mão dela. Mas não quero ignorar. Não quero fingir que não aconteceu ou que não significou algo. Nem eu. Só...
Precisamos ir devagar. Descobrir o que isso é antes de pular em algo que nenhum de nós está pronto. Devagar, repetiu Dante. Posso fazer devagar. Voltaram caminhando, mãos entrelaçadas. Não falaram muito, não precisavam. Algo fundamental mudara entre eles. Ponte construída onde antes havia apenas abismo. No apartamento, Iris administrou medicação noturna de Dante. Verificou sinais vitais. Fez anotações profissionais mesmo não sendo mais oficialmente sua enfermeira. Ele se submeteu com paciência que não mostrara nas primeiras semanas. Então, disse ele quando ela terminou. Você fica? Iris guardou o equipamento lentamente, organizando pensamentos. Fico, mas com condições. Nomeie-as. 1. Você agenda terapia, real, com um profissional qualificado, não apenas comigo como ouvinte. Feito. 2. Continuamos trabalhando em sua recuperação física. Você segue protocolos, não tenta apressar processo. Concordo. 3. Qualquer que seja isso entre nós, vamos devagar. Nada de decisões precipitadas, nada de promessas que não podemos manter. Apenas ver onde vai. Dante se levantou, movendo-se com o cuidado que costelas ainda exigiam. Ficou diante dela, não invadindo espaço, mas presente. 3 condições razoáveis. Aceito todas. Pausou. Posso adicionar uma minha? Qual? Honestidade. Total. Se algo estiver te incomodando, você diz. Se eu fizer algo que te machuca, você fala. Sem guardar ressentimentos, sem deixar coisas fermentarem. Apenas verdade, mesmo quando difícil. Posso fazer isso. Iris estendeu mão. Acordo. Ele pegou sua mão, mas em vez de apertar formalmente, trouxe-a aos lábios. Beijo suave em seus nós dos dedos que enviou calor subindo seu braço. Acordo. Iris foi para seu quarto sentindo como se tivesse corrido maratona emocional. Exausta, mas estranhamente leve. Como se peso que carregava por 5 anos tivesse ficado um pouco menos pesado. Caiu na cama sem trocar de roupa, olhando o teto. Pensou em Bianca, em Lucas, em todos os pacientes que não conseguira salvar. E pela primeira vez em anos permitiu-se pensar neles sem culpa esmagadora. Fez o melhor que pôde. Não foi suficiente para salvá-los, mas foi suficiente para ela ter tentado. E talvez, apenas talvez, isso era perdão suficiente para começar. Os próximos semanas trouxeram mudança gradual. Dante manteve palavra. Agendou terapia com psicólogo especializado em luto, começando sessões 2 vezes por semana. Iris via diferença em pequenos sinais. Como ele parava para processar emoções em vez de enterrá-las em trabalho. Como falava sobre Bianca sem tensão na mandíbula. Como ria mais, genuíno em vez de social. A recuperação física também progredia. Costelas doíam menos, permitindo respirações profundas. Gesso seria removido em mais 3 semanas. Concussão não mostrava complicações. E entre eles, crescia algo difícil de nomear. Não trabalhavam mais na dinâmica patrão-empregada. Dante insistira que Iris ficasse como consultora médica pessoal, com salário mantido, mas responsabilidades reduzidas. Principalmente, eram apenas 2 pessoas habitando o mesmo espaço, aprendendo um ao outro. Iris descobriu que Dante era leitor voraz. Ficção histórica, biografias, até poesia quando achava que ninguém notava. Que tocava piano mediocremente, mas com entusiasmo. Que tinha senso de humor seco que aparecia em momentos inesperados. Dante descobriu que Iris cozinhava quando estressada. Suas melhores receitas vinham depois de dias difíceis. Que cantava no chuveiro, terrível mas feliz. Que lia revistas médicas como outras pessoas liam romances. Jantavam juntos todas as noites. Às vezes no apartamento com o chefe de Dante preparando refeições elaboradas. Outras em pequenos restaurantes que Iris conhecia, lugares simples, comida honesta, longe do mundo corporativo que Dante habitava. Mas não se beijaram de novo. Ambos respeitando devagar que acordaram. Até a 6ª noite da 7ª semana. Estavam na biblioteca, Iris lendo artigos sobre novos protocolos de UTI, enquanto Dante finalizava relatórios em laptop. Chuva tamborilava janelas. Março em Porto Alegre parecia interminável. Escute isso, disse Dante de repente. Conseguimos licitação do hospital novo, 2 anos de construção, 400 milhões em contratos. Iris levantou olhos. Isso é grande. É maior negócio que a empresa já fechou. Vamos construir complexo hospitalar completo, emergência, UTI, centro cirúrgico, tudo. Ele olhou para ela.
E quero nomear a ala de pediatria como Bianca Almeida. Ar preso em pulmões. Dante. Ela queria ser pediatra. Queria salvar crianças. Não pode, mas nome dela pode viver nisso. Crianças sendo tratadas em ala que carrega seu legado. Sua voz estava firme, mas olhos brilhavam. Acho que ela gostaria. Iris atravessou sala sentando ao lado dele. Ela amaria, e ficaria tão orgulhosa de você. Você acha? Tenho certeza. Pegou mão dele. Você transformou dor em algo construtivo. Não ficou preso em raiva. Cresceu através dela. Dante virou mão entrelaçando dedos. Não teria conseguido sem você. Besteira, você fez trabalho. Não. Cortou-a. Iris, olhe para mim. Ela obedeceu. Antes de você voltar à minha vida estava congelado. Funcionando sim, bem-sucedido aparentemente. Mas morto por dentro. Você me forçou a sentir de novo. A confrontar o que estava evitando. A viver em vez de apenas existir. Sua mão livre tocou o rosto dela. Então sim, fiz trabalho. Mas você foi catalisadora. E sou grato por isso. Por você. Iris sentiu algo apertar. Você também me ajudou. Ver que podemos carregar traumas sem ser definidos por ele. Que perdão, de nós mesmos, dos outros, é possível. Iris. Sua voz ficou mais baixa, mais rouca. Posso te beijar? De verdade desta vez, não apenas momento roubado na rua. Ela deveria dizer não. Deveria insistir em mais tempo, mais espaço, mais certeza. Mas quando olhou nos olhos dele e viu algo além de desejo, viu conexão real, vulnerabilidade verdadeira, palavras que saíram foram diferentes. Sim, desta vez, beijo não foi hesitante, foi intencional. Mãos de Dante emaranhando em cabelo dela, puxando-a mais perto. Lábios de Iris se abrindo sob os dele, permitindo o aprofundamento que fez mundo girar. Quando se separaram, ambos sem ar, Dante apoiou testa contra dela. Devagar está sendo difícil, murmurou. Concordo. Iris riu, respiração entrecortada. Mais importante. Eu sei, beijou-a de novo, mais suave. Mas apenas para constar, estou já pensando em nada devagar sobre você. Calor subiu por pescoço de Iris. Dante Almeida está flertando descaradamente comigo. Absolutamente. Funcionando? Irritantemente sim. Ele riu, riso verdadeiro, profundo, alegre. Som que Iris percebeu não ter escutado antes. Som que queria ouvir de novo e de novo. Passaram o resto da noite no sofá, conversando sobre tudo e nada. Sonhos que tiveram, planos abandonados, futuro incerto mas promissor. Em algum ponto, Iris adormeceu encostada em Dante, cabeça em ombro dele. Acordou horas depois ainda no sofá, cobertor que não estava lá antes sobre ela. Dante dormia ao lado, cabeça inclinada de forma que certamente causaria dor no pescoço quando acordasse. Iris o observou na luz suave vinda das janelas. Rosto relaxado no sono, linhas de tensão suavizadas. Vulnerável de forma que nunca permitia acordado. E algo se expandiu em peito dela. Algo assustador e maravilhoso simultaneamente. Estava se apaixonando. Talvez já tivesse se apaixonado. Por homem que passou 5 anos a odiando. Que trouxe a vida por vingança, mas ficou por conexão. Que carregava tanto trauma quanto ela, mas estava aprendendo a viver apesar disso. Era loucura. Era rápido demais. Era complicado de todas as formas possíveis. Mas olhando para Dante dormindo, Iris não conseguia se importar com complicações. Às vezes, pessoa certa vinha de lugar mais inesperado. Às vezes, cura começava onde ferida aconteceu. A bomba explodiu em uma terça-feira ensolarada. Iris estava na cozinha ajudando o chefe a preparar almoço, quando Helena entrou, rosto pálido. Senhora Costa, preciso falar com você. É urgente. Elas foram para o escritório vazio de Helena. Porta trancada, expressão séria. Recebi ligação do hospital, sobre Bianca Almeida. Estômago de Iris afundou. O quê? Mas ela morreu há 5 anos. Sim, mas a enfermeira que trabalhou naquela noite, Carla Mendes, está sendo investigada. Por negligência médica. Helena entregou o tablet mostrando o artigo de jornal. Ela admitiu que estava trabalhando turno duplo, exausta, e cometeu erros em administração de medicamentos. Múltiplos pacientes afetados. Um deles, Iris leu manchete, mundo inclinando. Um deles foi Bianca. Segundo investigação, Bianca recebeu dose errada de anticoagulante. Causou sangramento cerebral secundário que contribuiu para a parada cardíaca. Não. Não. Carla era minha supervisora naquela noite.
sussurrou Iris. Ela preparava medicações, eu administrava. Eu confiei que doses estavam corretas. Você não tinha como saber. Era enfermeira júnior. Carla era veterana com 20 anos de experiência. Protocolo era você confiar em supervisores. Mas Iris mal ouvia. Memória voltava. Carla com olhos vermelhos, mãos tremendo, dizendo, estou bem, apenas cansada. Iris oferecendo pegar café, Carla recusando, insistindo que precisava terminar preparação de medicamentos. Se Iris tivesse insistido, se tivesse questionado, se tivesse verificado doses ela mesma em vez de confiar cegamente. Iris, respire. Helena segurou seus ombros. Ouça-me. Você não é culpada. Investigação é clara. Falha foi de Carla e do hospital por permitir turnos duplos que comprometem segurança. Mas eu administrei medicação. Minhas mãos colocaram remédio errado em Bianca, seguindo ordens de superior. Você era parte de sistema que falhou, mas não a falha em si. A distinção parecia irrelevante. Bianca morrera. E Iris, sem saber, contribuíra. Dante não pode saber, disse de repente. Ele finalmente está se recuperando, finalmente processando o luto de forma saudável. Se descobrir que erro médico matou Bianca, ele vai descobrir. Está em todas as notícias. Advogados do hospital já entraram em contato oferecendo acordo. Helena pausou. E há mais. Investigadores querem entrevistar todos os enfermeiros que estavam de plantão naquela noite, incluindo você. Mundo de Iris desabou em pedaços. Dante descobriu 3 horas depois. Iris estava em quarto, tentando reunir coragem para contar, quando batida urgente veio em porta. Ele entrou sem esperar resposta. Rosto pálido, mandíbula apertada, telefone em mão. É verdade? Voz perigosamente calma. Bianca morreu por erro médico? Iris se levantou, algo apertando em seu peito. Dante, deixe-me explicar. Sim ou não, Iris, é verdade? Sim. Palavra saiu como confissão. Carla Mendes, enfermeira supervisora, preparou dose errada de anticoagulante. Eu administrei sem saber que estava incorreta. Algo quebrou em expressão dele. Você sabia? Todo este tempo você sabia? Não. Acabei de descobrir hoje. Helena me contou que investigação. Não sobre erro. Cortou-a. Sobre turnos duplos, sobre Carla estar exausta, sobre sistema sendo inseguro. Você trabalhou lá, Iris. Deve ter visto sinais. Deve ter sabido que algo estava errado. Culpa queimou em estômago. Eu era júnior. Não questionava superiores. Não questionava? Ou não queria a responsabilidade de questionar? Acusação em cada palavra. Quantas vezes viu Carla tremendo de exaustão e não disse nada? Quantas doses não verificou porque era mais fácil confiar? Isso não é justo. Justo? Dante riu amargo. Minha irmã está morta porque o sistema estava quebrado e ninguém teve coragem de falar. Nem você que estava lá, que viu, que poderia ter salvado ela se tivesse apenas prestado atenção. Umidade queimou olhos de Iris. Você está certo, eu deveria ter visto, deveria ter verificado, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas Dante, eu não sabia. Não conscientemente. E se soubesse? Se soubesse, ainda teria fugido. Veneno em voz. É seu padrão, não é? Quando as coisas ficam difíceis, você some. Fugiu do São Lucas, quase fugiu daqui. E aposto que agora vai fugir de novo porque confronto é muito difícil para Iris Costa. Palavras cortaram fundo, porque parte dela, parte covarde que odiava, queria fazer exatamente isso. Pegar malas, sair, nunca mais voltar. Mas outra parte que crescera nestas semanas com Dante, recusava. Não vou fugir, disse forçando firmeza em voz. Vou cooperar com a investigação. Vou testemunhar sobre aquela noite. Vou aceitar qualquer responsabilidade que for minha. Respirou fundo. Mas não vou aceitar você projetando raiva em mim porque precisa culpar alguém. Não é projeção. É fato. Você estava lá. E você não estava. Explosão que surpreendeu ambos. Você estava em escritório, trabalhando, enquanto irmã morria. Não estava lá para segurá-la, para confortá-la, para fazer diferença. E odeio isso, assim como eu odeio não ter salvado ela. Mas diferença é que eu aceito minha parte sem destruir outras pessoas no processo. Silêncio. Dante ficou congelado, rosto pálido. Saia, disse finalmente. Do meu apartamento, da minha vida. Não quero mais ver você. Dante, saia. Iris recuou como se tivesse levado tapa. Então, com dignidade que não sabia possuir, assentiu. Está bem, vou embora. Mas antes, uma coisa.
Segurou o olhar dele. Bianca não teria querido isso. Ela não teria querido que você transformasse tragédia dela em arma para ferir pessoas. Ela era melhor que isso. E você costumava ser também. Deixou-o ali, indo para quarto arrumar malas pela segunda vez em 2 meses. Helena tentou detê-la. Iris, espere. Ele está apenas processando. Eu sei. E ele tem direito à raiva. Mas não posso ficar onde não sou querida. Fechou mala pegando em mãos trêmulas. Cuide dele, Helena. Certifique-se que volta para a terapia, que toma medicamentos, que não se enterra em trabalho de novo. Você deveria dizer isso a ele. Ele não vai me ouvir agora. Talvez nunca ouvisse de novo. Saiu do apartamento sem olhar para trás. Porque olhar para trás significaria ver tudo o que estava perdendo. E Iris não tinha certeza que poderia suportar. 2 semanas passaram. Piores 2 semanas da vida de Iris. Depoimento para investigadores foi brutal. 3 horas revivendo cada detalhe daquela noite. Quem preparou medicações, quem administrou. Protocolos seguidos ou quebrados. Carla admitiu tudo, chorando, dizendo que estava exausta demais para pensar direito, mas tinha medo de perder emprego se recusasse turno duplo. Sistema quebrado destruindo vidas, como sempre. Iris não foi considerada culpada criminalmente. Investigação concluiu que, como enfermeira júnior seguindo ordens de superior, não tinha responsabilidade legal. Mas moralmente, essa culpa Iris carregaria para sempre. Voltou a trabalhar em casa de repouso. Turnos noturnos cuidando de pacientes com Alzheimer que não lembravam dela de um dia para outro. Era mais fácil assim. Sem conexões, sem riscos de falhar alguém que importasse. Mas todas as noites deitada na cama, pensava em Dante. Sentia falta dele. Terrivelmente. Rir seco. Forma como ouvia realmente quando ela falava. Beijos que prometiam mais. Futuro que estavam construindo juntos. Tudo destruído por verdade que nenhum deles poderia mudar. Na 3ª semana, Helena ligou. Preciso que venha. Agora. Helena. Eu não posso. Dante está no hospital. Pneumonia. Mundo parou. O quê? Como? Parou de tomar medicações preventivas depois que você saiu. Parou de fazer fisioterapia respiratória. Costelas ainda fragilizadas, sistema imunológico comprometido, resultado previsível. Algo quebrou na voz de Helena. Ele está perguntando por você, Iris. Delirando de febre, mas só fala seu nome. Iris estava no hospital em 20 minutos. Encontrou Dante em quarto privado, pálido contra lençóis brancos, oxigênio por cânula nasal, quarto em braço. Pior, ainda usava gesso. Significava que negligenciara a saúde tão completamente que nem consultou médico sobre remoção. Médico de plantão, Dr. Silva, atualizou. Pneumonia bacteriana, possivelmente aspirativa. Provavelmente pequeno fragmento de comida entrou em pulmões. Sistema imunológico fraco não combateu. Mais 3 dias sem tratamento, estaria em sepse. Mas vai ficar bem? Com antibióticos, sim. Fisicamente. Dr. Silva olhou para Dante dormindo. Emocionalmente, não sou psiquiatra, mas qualquer um pode ver que este homem está se autodestruindo. Iris puxou cadeira ao lado da cama, pegando mão de Dante. Pele quente de febre. Seu idiota, sussurrou. Você prometeu cuidar-se. Como se ouvisse, Dante murmurou algo, olhos se abrindo em fendas. Iris, estou aqui. Pensei que tinha ido embora. Fui. Mas Helena ligou. Disse que você estava sendo burro teimoso. Tentou sorrir através de umidade nos olhos. Então vim ver quão burro. Muito burro. Voz rouca. Disse coisas terríveis. Coisas que não quis dizer. Eu sei. Não sabe. Apertou mão dela fracamente. Não culpo você. Por Bianca. Nunca realmente culpei. Só estava com raiva de universo, de destino, de tudo. E você estava lá. Então direcionei em você. Dante, não precisa. Preciso. Tossiu, fazendo cara de dor. Preciso dizer antes que durma de novo. Sinto muito, por tudo. Por te trazer aqui com raiva. Por te culpar. Por te afastar quando você foi a única coisa boa na minha vida em 5 anos. Umidade escorreu o rosto de Iris. Também sinto muito. Por não ter salvado Bianca. Por não ter visto sinais. Chega. Dante usou força surpreendente para puxá-la mais perto. Chega de desculpas. Chega de culpa. Bianca morreu. E é terrível. E sempre vai doer. Mas não é culpa sua. Nem minha. Só
Aconteceu. Mas. Sem mas. Apenas. Fica comigo, enquanto durmo? Não quero acordar sozinho de novo. Iris subiu na cama ao lado dele, cuidadosa para não deslocar quarto ou oxigênio. Apoiou cabeça em ombro dele, braço sobre peito, ouvindo batidas cardíacas. Vou ficar. Promete? Mesmo quando eu melhorar e voltar a ser impossível? Especialmente então. Beijou-o de leve. Alguém precisa manter você vivo. E aparentemente sou candidata mais qualificada. Dante riu, transformando em tosse. Quando parou, abraçou-a mais apertado. Te amo, murmurou, já escorregando de volta ao sono. Se não disse antes, preciso dizer agora. Te amo, Iris Costa. Mesmo quando sou idiota. Especialmente quando você me força a não ser. Iris congelou. Palavras que não esperava ouvir. Não assim. Não agora. Mas quando olhou para o rosto dele, vulnerável no sono, máscara finalmente caída completamente, soube que eram verdade. Também te amo. Sussurrou de volta. Seu idiota teimoso. E ali, em quarto de hospital não tão diferente de onde tudo começara 5 anos antes, Iris permitiu-se finalmente acreditar. Alguns fins eram apenas começos disfarçados. Algumas feridas curavam mais fortes que antes. E algumas pessoas valiam cada risco, cada dor, cada segundo de incerteza. Dante era uma delas. Dante passou 5 dias no hospital. Iris ficou todos eles dormindo em cadeira desconfortável, certificando-se que ele tomasse antibióticos, comesse mesmo sem apetite, fizesse fisioterapia respiratória mesmo doendo. Helena trouxe roupas limpas. Dr. Silva virava cego quando encontrava Iris dormindo na cama de Dante em vez de cadeira. Enfermeiras traziam café extra sem perguntar. No terceiro dia, com febre finalmente abaixando, Dante pediu laptop. Absolutamente não, disse Iris, escondendo o device. Você está em recuperação. Preciso resolver algo. Não é trabalho, prometo. Estendeu mão boa. Gesso fora finalmente removido o dia anterior, revelando o braço mais magro mas funcional. Confia em mim? Iris hesitou, então cedeu. Dante abriu documentos, digitou rapidamente. Fez 3 ligações. Pronto, disse finalmente. Pronto o quê? Instituto Bianca Almeida para a Segurança do Paciente. Virou tela para mostrar. Dotação de 100 milhões de reais. Foco em prevenir erros médicos através de treinamento de equipe, protocolos de segurança, pesquisa sobre fadiga profissional. Quero que você seja diretora. Iris piscou. Eu... O quê? Você entende sistema, viveu dentro dele, viu falhas, sofreu consequências. Dante segurou mão dela. Quem melhor para garantir que o que aconteceu com Bianca não aconteça com outros? Mas eu não tenho experiência administrativa. Vai aprender. Vou colocar consultores, advogados, especialistas à disposição. Mais visão, direção, coração do instituto. Isso precisa vir de alguém que se importa genuinamente. Você. Era insano. Era ambicioso. Era exatamente o tipo de projeto que Iris teria rejeitado 6 meses atrás como impossível demais. Mas 6 meses atrás, ela não tinha conhecido Dante. Não tinha confrontado o próprio trauma. Não tinha aprendido que cura às vezes vem de transformar dor em propósito. Sim, disse voz firme. Sim, vou fazer. Sorriso de Dante foi como o sol nascendo. Puxou-a para beijo que prometia celebração melhor quando não estivesse em cama de hospital. No 5º dia, médicos liberaram alta. Dante voltou para apartamento, não para trabalhar 12 horas, mas para descansar de verdade. Iris ficou, mas agora como parceira, não empregada. Mudança foi sutil, mas significativa. Jantares onde planejavam o instituto. Noites onde Dante tocava piano mal, mas com alegria, enquanto Iris cantava pior ainda. Manhãs acordando entrelaçados depois de noite conversando até madrugada. Lentamente, construíram algo novo sobre fundação de dor compartilhada. 1 mês depois, em aniversário de morte de Bianca, foram juntos ao cemitério. Túmulo era simples. Bianca Almeida. Luz que brilhou breve demais, mas forte o suficiente para iluminar caminho. Dante colocou flores, girassóis, favoritos dela. Iris ficou atrás, dando espaço. Oi, Bia, disse Dante voz baixa. Trouxe alguém para conhecer. Iris. Lembra que contei sobre a enfermeira? Acabou sendo bem mais que isso. Pausou. Ela vai fazer coisas incríveis em seu nome. Salvar pessoas que você não pôde. Mudar sistema que te falhou. E estou ajudando porque...
Porque você tinha razão. Sobretudo. Sobre eu precisar viver em vez de só trabalhar. Sobre construir vida, não apenas império. Umidade escorreu o rosto dele. Iris se aproximou, segurando mão. E sabe o mais louco? Sou feliz. Primeira vez em 5 anos, sou genuinamente feliz. Porque encontrei alguém que me entende, que carrega mesmo as cicatrizes, que me faz querer ser melhor. Olhou para Iris. Acho que você aprovaria. Iris ajoelhou ao lado dele. Oi, Bianca. Seu irmão falou tanto sobre você que sinto que te conheço. E sinto muito por não ter salvado você naquela noite. Mas prometo que vou passar resto da vida garantindo que sistema que te falhou mude. Que outras famílias não passem pelo que Dante passou. Isso é promessa que posso cumprir. Ficaram ali por longo tempo. Silêncio confortável entre eles. Quando finalmente levantaram, Dante puxou Iris para abraço apertado. Obrigado, murmurou em cabelo dela. Por ficar, por lutar, por me amar mesmo quando sou impossível. Especialmente quando é impossível. Iris sorriu contra peito dele. Alguém precisa manter desafio interessante. Riram, som ecoando entre túmulos. Não era desrespeitoso. Era vida. Bagunçada, imperfeita, mas resiliente. Centro de treinamento do Instituto Bianca Almeida para a Segurança do Paciente ocupava 3 andares em complexo médico moderno no centro de Porto Alegre. Salas de simulação de última geração, biblioteca especializada, auditório para 300 pessoas. E no hall principal, retrato de Bianca sorrindo. Jovem, esperançosa, eternamente 22. Iris Costa Almeida parou diante do retrato, como fazia todo dia ao chegar. 6 anos dirigindo o instituto, e ainda sentia a responsabilidade daquele sorriso. Mas também sentia orgulho. Instituto treinara mais de 15.000 profissionais de saúde. Publicara 23 estudos sobre fadiga médica e protocolos de segurança. Auxiliar a implementação de sistemas de verificação dupla em 87 hospitais. E segundo estatísticas do Ministério da Saúde, erros médicos evitáveis caíram 17% em regiões onde o Instituto operava. 17%. Centenas de vidas salvas. Talvez milhares. Bianca teria aprovado. Mamãe! Iris virou-se, sorrindo quando o tornado de energia de 4 anos correu pelo hall. Bianca Júnior, Bia para a família, tinha cabelos escuros da tia que nunca conheceria e olhos castanhos do pai. Bia, o que eu disse sobre correr dentro do instituto? Mas voz era puro amor, sem real repreensão. Desculpa, mamãe. Mas papai disse para te buscar. Vovó e vovô chegaram. Pais de Dante, Carlos e Mariana, tinham surgido na vida deles 2 anos atrás. História complicada envolvendo mal-entendido de década, orgulho ferido e finalmente reconciliação quando souberam sobre neta. Iris mediara a reunião inicial, certificando-se que Dante não se fechasse por feridas antigas. Agora, visitavam todo mês. Mariana ensinando Bia a cozinhar receitas de família. Carlos contando histórias sobre Bianca pequena que faziam Dante rir e chorar simultaneamente. Cura vinha em camadas. Às vezes levava anos. Dante apareceu no corredor. Lucas de 2 anos no colo. Filho mais novo tinha temperamento calmo do pai, observador, pensativo, já mostrando fascínio por blocos de construção que provavelmente significaria engenharia no futuro. Vovós querem jantar em casa, disse Dante beijando Iris em cumprimento. Helena já está preparando festa. Helena tinha se tornado parte da família em algum ponto, a avó honorária das crianças, conselheira de Dante, amiga próxima de Iris. Agora aposentada de administração, mas ainda morando no apartamento em quarto próprio, recusando-se a perder diversão como ela dizia. Festa significa lasanha de vovó Mariana, cantou Bia pulando. E tiramisu de vovô Carlos, adicionou Dante. Então melhor não nos atrasarmos. Família voltou para casa. Não mais apartamento bachelor do topo do prédio, mas cobertura duplex que Dante reformara para acomodar vida crescente. Quartos infantis coloridos, área de brinquedos, escritório que Iris e Dante compartilhavam. E no terraço, jardim onde plantaram girassóis todo ano em memória de Bianca. Jantar foi caótico como sempre com crianças pequenas. Bia contando histórias dramáticas de escola, Lucas derrubando o suco, vovós dando atenção igual aos dois. Dante roubando beijos de Iris quando achavam que ninguém via. Mas Helena sempre via, sorrindo. Depois que crianças dormiram e Carlos e Mariana foram para quarto de hóspedes,
Dante e Íris ficaram no terraço sob estrelas de Porto Alegre. Cansada? Perguntou Dante puxando-a para abraço. Exausta, mas feliz. Íris apoiou cabeça em ombro dele. Hoje treinamos mais 20 enfermeiros. Uma delas, Sofia, me lembrou de mim há 10 anos. Jovem, assustada, querendo fazer diferença, mas sem saber por onde começar. E você mostrou o caminho. Tentei, como você mostrou para mim. Nós mostramos um para o outro. Dante beijou seu cabelo. Ainda acho surreal às vezes. Como começamos, você me odiando, eu obcecado com raiva. E agora? E agora temos 2 filhos, instituto salvando vidas, e família que pensávamos ter perdido de volta. Íris virou-se em braços dele. Acredita em destino? Não costumava. Mas então você apareceu, pessoa que deveria ser apenas símbolo de dor, e transformou tudo. Tocou o rosto dela com ternura que 6 anos não diminuíram. Então sim, acredito que algumas pessoas são destinadas a encontrar uma a outra, mesmo quando o caminho é tortuoso. Especialmente quando o caminho é tortuoso. Íris puxou-o para beijo longo, lento, familiar, mas ainda excitante. Quando se separaram, Dante riu baixo. Sabe o que percebi? O quê? Dia que você entrou no meu escritório pela primeira vez, pensei que pagaria qualquer quantia para você desaparecer da minha vida. Agora pagaria qualquer quantia para garantir que nunca saia. Bom que não precisa pagar. Estou aqui de graça. Pausou. Bem, exceto por seu amor eterno, devoção completa e tiramisu ocasional. Termos aceitáveis. Girou-a, ambos olhando para a cidade. Feliz, Íris? Incrivelmente. Você? Mais do que merecia estar. Voz ficou séria. Às vezes ainda sinto culpa, por ser feliz quando Bianca não pode. Eu sei, eu também. Íris apertou mão dele. Mas sabe o que aprendi dirigindo o instituto? Que honrar mortos não significa viver nas sombras. Significa viver tão completamente, tão genuinamente, que eles teriam orgulho. Você acha que Bianca teria orgulho? Acho que ela estaria fazendo piadas sobre você finalmente ter conseguido namorada. Depois choraria no casamento, mimaria crianças absurdamente, e brigaria com você quando trabalhasse demais. Sorriu. Mas sim, ela teria orgulho. De você, de mim, de tudo que construímos de cinzas. Dante abraçou-a apertado. Obrigado. Por tudo. Por ficar mesmo quando te dei toda razão para ir. Por me amar através da raiva. Por construir isso comigo. Obrigada por deixar. Por arriscar em pessoa que falhou você uma vez. Por ver passado cicatrizes. Íris beijou-o de novo. Somos time, lembra? Sempre. Sempre. Ficaram assim por longo tempo, sob estrelas, cidade murmurando abaixo. Dentro do apartamento, em álbum de família, foto emoldurada, os mostrava 6 anos mais jovens. Dante ainda usando gesso, Íris com olhos vermelhos de chorar. Primeiro foto juntos, tirada por Helena no dia que ele saiu do hospital. Pareciam quebrados naquela foto. E eram. Mas também pareciam esperançosos. Como se soubessem, em algum nível profundo, que quebrado não significava irreparável. Que às vezes, amor mais forte cresce em solo de dor compartilhada. Que cicatrizes podem ser mapas guiando para a cura, não apenas lembretes de feridas. E que perdão, de si mesmo, do outro, do universo cruel que tira pessoas boas cedo demais, era possível. Não fácil. Nunca fácil. Mas possível. No quarto infantil, Bia dormia abraçando foto de tia que nunca conheceria. Lucas sonhava sonhos de criança pequena. Carlos e Mariana cochilavam assistindo o filme. Helena verificou todos, garantindo cobertores adequados, luzes noturnas acesas, antes de ir para próprio quarto. E no terraço, sob estrelas, Dante e Íris simplesmente existiam. 2 sobreviventes que encontraram caminho um para o outro através de escuridão. Pronta para dormir? Perguntou Dante eventualmente. Pronta para viver mais um dia contigo, corrigiu Íris. O que acha que vem a seguir? Não sei. Mas com você, estou pronto para descobrir. Entraram de mãos dadas. Fecharam porta do terraço. Verificaram filhos mais uma vez. E finalmente, depois de 6 anos de jornada impossível, permitiram-se paz. Porque algumas histórias começam em hospitais às 4 da manhã com finais trágicos. Mas outras começam em escritórios tensos com acusações venenosas. E raramente, preciosamente raramente, essas histórias transformam em algo lindo. Em famílias construídas de cinzas. Em propósito forjado de dor.
Em amor que sobrevive literalmente tudo. Iris e Dante não tinham fim de conto de fadas. Tinham algo melhor. Tinham real. Imperfeito, complicado, bagunçado, lindo, profundamente real. E quando Iris fechou olhos naquela noite, última coisa que pensou antes de dormir foi gratidão. Por ter ficado quando seria mais fácil fugir. Por ter amado quando seria mais seguro proteger coração. Por ter acreditado que cura era possível mesmo quando parecia impossível. E por ter encontrado, contra todas as probabilidades, pessoa que tornava cada cicatriz, cada lágrima, cada noite insone, completamente valer a pena. Às vezes, pessoa certa está escondida no lugar mais improvável, no diário de mágoas de alguém, esperando ser descoberta e amada. Finalmente, completamente, eternamente amada. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de perdão, segundas chances e amor que cura feridas mais profundas. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão "Torne-se um membro" abaixo do vídeo. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.